Fala, meu querido capivara, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos ver uma nova armadilha no Gambito da Dama. Será? Vocês vão ver que combinações excelentes o nosso amigo Fabiano preparou para a partida de hoje. Então vamos lá! Para você que está pela primeira vez aqui no canal, eu sou o Capivareiro e você está no Capivara Chess. Isso mesmo, um canal aqui no YouTube para capivaras do xadrez. Isso mesmo, então se você se identifica com esse público, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui no nosso vídeo e vamos para a nossa partida de hoje sem muita enrolação. Então hoje teremos aqui uma partida do Fabiano Viana, o nosso brasileiro, contra o Javier Luzardo, do Uruguai. Temos então aqui uma partida do Mercosul e vocês vão ver que partida boa que nós temos para hoje, hein? O nosso amigo aqui, o Fabiano, começou jogando D4. Isso mesmo, ele veio pro D4, é um jogador posicional, vocês já vão ver. Depois disso veio D5, C4. Entramos aqui no Gambito da Dama, moçada. Gambito da Dama, que ficou muito famoso nos últimos meses aqui por conta da série, né, o Gambito da Rainha. Então temos aqui, ó, Gambito da Dama no tabuleiro. E o nosso amigo jogou cavalo em F6 aqui, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando algumas armadilhas. E uma delas, do Gambito da Dama, é esse aqui, né, com cavalo F6. Mas vamos ver como seguiu a partida, então. Temos aqui, então, o Gambito da Dama recusado. Veio, então, E3. E3 é um lance que, quando o adversário faz a captura aqui do peão de C4, então você retoma com o bispo, né? Você ganha o desenvolvimento do bispo numa casa boa, que é a casa de C4, e ainda recupera o peão, né? Então aqui, veja que a estrutura de peões das brancas ficou excelente. A estrutura das negras não tem nenhum problema a princípio. E o nosso amigo jogou aqui com cavalo em C6. Cavalo C6 eu considero um lance, não é ruim, não vai perder por causa disso. Mas aqui normalmente se joga aqui um C6 ou E6, E6 então é o mais clássico aqui nessa posição, né, para entrar realmente no Gambito da Dama recusado. Mas jogou cavalo em C6 aqui, depois de cavalo C6 seguiu cavalo F3, um desenvolvimento das peças, né, veio então aqui A6 para evitar saltos de cavalo aqui B5 e também para apoiar um futuro avanço aqui de B5, né? Então A6 é um lance normal de desenvolvimento para as negras. Veio então cavalo F3 desenvolvendo as peças, olha que estrutura boa que ficou aqui as peças do nosso amigo Fabiano. Seguiu então aqui com bispo G4, uma cravada que na abertura incomoda bastante até, né? Então essa cravada na abertura acaba incomodando porque a dama não pode sair de mau jeito, senão a captura do cavalo em F3 aqui acaba debilitando o roque, né? Então caso as brancas joguem um lance como por exemplo dama C2, vem então bispo por F3 e depois de G por F3 nós temos aqui a ala do rei bem debilitada para o roque nosso. Então não foi o que aconteceu, né? O nosso amigo Fabiano sabia disso. Então ele fez C por D5. Já que o nosso amigo aqui não capturou o peão de C4, ele então provocou a captura. E depois desse lance seguiu-se então com cavalo por D5, lance normal, né? Visto porque tem o cavalo em C3 defendendo essa casa, então não poderia capturar de dama. Seguiu então aqui o bispo C4, veja, ele queria a casa de C4 pro bispo dele. Veio então aqui E6, veja que a partida, a princípio, não tem nada de esquisito acontecendo aqui, né? Então nosso amigo jogou E4, não rocou, né? Eu acho que roque aqui era um lance bom, vamos dizer assim, né? Eu acho que era o lance que eu faria. Ou então um simples H3 para esse bispo definir logo o que ele quer fazer da vida. Se ele quer trocar por esse cavalo ou se ele quer sair para alguma outra casa, né? Então eu faria isso, antes de fazer a ruptura em E4. Então fica a minha dica aqui, Fabiano. Ele jogou então cavalo por C3, né? Aqui ele poderia ter feito as trocas, né? Ele poderia ter voltado aqui esse cavalo em B6, que eu acho que era um lance candidato aqui, né? E aí você botaria o teu bispo aqui em B3, você tem mais espaço no tabuleiro. Mas depois desse lance a gente segue aqui com dama em F6 aqui, né? Dama F6 batendo no peão de D4 e batendo no cavalo de F3, né? Veja que agora o bispo já não pode voltar mais aqui para E2 e defender. E aí começa a já ficar meio confusa a posição, hein? Já não tá tão fácil mais de jogar de brancas aqui, né? Mas não foi o que aconteceu. Depois de E4, seguiu-se aqui com cavalo por C3, então B por C3. Veja que o centro das brancas ficou um centro bem sólido, né? E depois desse lance seguiu-se aqui então com o lance E5, tentando aqui
fazer uma ruptura nesse centro estável das brancas, né? E aqui o Fabiano se consagrou. Aqui, nessa posição, ele fez um lance que foi cavalo por E5, moçada. Isso mesmo, um lance que o computador diz que interroga 2 vezes. Então, antes que eu continue essa análise, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, moçada. Se inscreve no canal porque a partida daqui pra frente vai pegar fogo, hein? E aqui seguiu-se da seguinte forma. Qual é a ideia do nosso amigo? A nossa ideia é simplesmente capturar esse bispo de G4. Simples, né? Rápido e rasteiro aqui. E aqui o nosso amigo... Mas tem um problema, para capturar isso aqui, o bispo não pode capturar a dama, né? Essa é a grande questão. Bom, o adversário a princípio não viu nenhum problema e capturou bispo por D1, né? Que é o lance mais lógico da posição. Mas como que ele poderia seguir aqui? Ele poderia ter seguido simplesmente com o cavalo por E5. Né? O cavalo aqui defende o bispo, então teria que fazer um lance, por exemplo, bispo E2, porque se você captura o cavalo aqui, aí leva mate, né? Dama por D1 mate, moçada. Então, veja que a ideia dele era simplesmente provocar o lance aqui. Ele deu uma trucada no seu adversário, ele gritou truco, jogou cavalo por E5 aqui, né? E aí veio o bispo por D1, e aí olha a combinação que bonita que o Fabiano achou. Veio bispo por F7, depois de bispo por F7, o rei das negras só tem uma casa para ir, né? Porque o cavalo prende a casa de D7, então veio rei E7, moçada. E depois de rei E7 seguiu-se então com bispo G5, cheque. E olha só quem que vai cair ali no finalzinho, quem está no raio-x é ela mesma, a nossa dama, né? E a dama então é recuperada nesse lance, olha que coisa bonita. Mas aqui o Fabiano infelizmente estava com a sequência toda pronta e ela escapou pelos dedos dele. Porque aqui nessa posição, depois que fez torre por D1, ele deveria ter feito, ele fez o lance cavalo C4 cheque, moçada. E aqui o lance era cavalo por C6, né? Captura o cavalo de C6, nessa posição tá todo mundo com o mesmo número de peças. A hora que faz a captura de, por exemplo, rei por... E tem que capturar, porque se tirar o bispo aqui, aí cai a torre, né? Aí as brancas ficam ganhas. Então captura o cavalo com rei por C6 e depois de rei por C6 vem torre por D1. E aqui a gente tem uma torre, 2 torres para cada lado e um bispo de cores opostas, mas as brancas têm 2 peões a mais. Então a sequência ficou excelente, né? Eu acho que aqui as brancas estão bem melhor, né? Tem esses 2 peões centrais aqui que estão passados, né? Então assim, vantagem muito boa aqui para o jogador de brancas. Mas não seguiu assim, seguiu-se com cavalo em C4 aqui, né? Cavalo em C4 é um erro, porque depois que vem aqui, ó, o rei E7, agora as negras têm uma peça a mais, né? Quando você faz a captura em D1 e ele captura em F7, as negras têm um bispo a mais, né? Tem um bispo a mais por 2 peões. Então aqui já é um pouco mais confusa a posição. E aí seguiu-se com roque, simplesmente assim. Vem então bispo E7, depois de bispo E7 seguiu-se com D5, né? Então agora o nosso amigo Fabiano vai tentando piorar as peças do adversário. Veja que o cavalo está meio sem casas para ir, né? Essas casas estão todas defendidas. E então só sobrou a casa de A7 e de B8. E ele voltou então cavalo B8, ele voltou o cavalo. E depois disso seguiu-se então aqui com cavalo E5, cheque. E depois de cavalo E5 veio rei F6 e depois de rei F6 veio cavalo G4, cheque de novo, rei G5, e aqui ele começa a armada, a arapuca. Veio aqui H3, depois de H3 veio H5, e aí veio aqui cavalo E5 de novo. E cavalo E5 guarda uma poderosa arma, moçada. Olha só que coisa linda. E o adversário felizmente não viu. Ele jogou o bispo F8 e levou um garfo de 3 pontas. É isso mesmo, ó. Ele atacou a torre, as 2 torres e o rei. Olha que garfo foi esse, moçada. E depois desse lance veio aqui então um rei em G6 e pensando nisso ele capturou H8 com cheque e o rei jogou aqui em F6 e depois de rei F6 seguiu-se com E5. Será que o Fabiano pendurou o peão aqui? Veja só o que aconteceu. E o adversário pagou para ver, fez rei por E5 e tomou novamente o mesmo garfo. O mesmo garfo aconteceu 2 vezes. Moçada, o Fabiano fez umas combinações fortes aqui, né? Lógico, a primeira delas, se o adversário tivesse capturado o cavalo, seria um grande problema para o nosso amigo.
Mas como não capturou e resolveu pagar para ver e capturar a dama, tivemos felizmente essa maravilhosa partida até o final. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa partida. Um abraço a todos e boa capivarada!